Fala, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três formas da gente distribuir randomicamente os nossos materiais nos objetos. Essas técnicas elas são muito usadas quando a gente vai criar pisos, seja eles de madeira, de cerâmica ou qualquer outro material. No entanto, o nosso foco aqui não vai ser criar um material de piso. Então a gente não vai até os finalmente de criar deformações e riscados e esse tipo de coisa no nosso piso. Eu vou mostrar só como a gente faz a distribuição randômica dos materiais nesses objetos, no caso, num piso que eu vou criar aqui no Floor Generator. Se você quiser entender melhor como funciona o Floor Generator, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição e um card caso você tenha interesse. Então, vamos para o vídeo. Estamos aqui no 3D Max. Eu vou criar um piso aqui rapidinho para a gente poder trabalhar. Vou fazer um time-lapsezinho para não demorar muito para vocês. Lembrando que se você tiver interesse em aprender como mexer no Floor Generator, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Temos aqui o nosso piso pronto. Eu vou colocar aqui uma luz para a gente poder enxergar o que vai acontecendo e vou habilitar o nosso Render Preview. E agora, vamos lá para o nosso editor de material. Esse primeiro método que eu vou mostrar, ele funciona para quem tem V-Ray, porque a gente vai usar um mapa que ele é nativo do V-Ray. Mas os outros dois métodos que eu vou mostrar, você não precisa ter o V-Ray, você pode usar ou os materiais do 3D Max mesmo, ou os materiais que vêm no render que você usa. Então esse primeiro método é um método do V-Ray. Vamos criar aqui o nosso material, eu vou criar um V-Ray padrão aqui, e aqui no nosso Diffuse, a gente vai criar um mapa que é esse Multi-Subtext. Como vocês podem ver, ele dá uma sequência aqui de texturas que a gente pode colocar. No nosso caso, eu já deixei aqui algumas texturas separadas, que são tábuas de madeira, e elas têm cores bem diferentes para a gente conseguir enxergar o que vai acontecendo aqui. Mas quando você for criar o seu material, dê preferência a usar texturas com cores um pouco mais parecidas. Então vamos lá. Como eu tenho 4 imagens, a gente vai vir aqui e vai colocar que a gente vai usar 4 imagens. E como é que a gente vai fazer isso agora? Aqui a gente vai dizer para o nosso mapa de onde ele vai retirar os IDs para poder fazer a distribuição da nossa textura. Então a gente tem aqui a opção por face, caso você já tenha as faces ali com os IDs distribuídos, a gente pode fazer por Object ID, que é o ID dos objetos, ou no nosso caso, a gente vai usar aqui o random, que ele mesmo vai distribuir randomicamente esses IDs. E aqui a gente diz para onde ele vai distribuir esses IDs. E no nosso caso, a gente vai usar por elemento. Ou seja, a gente tem um objeto que tem vários elementos ali dentro dele e ele vai distribuir randomicamente esses IDs dentro desses elementos do nosso objeto. Mas a gente tem também aqui algumas outras opções que podem ser úteis dependendo da necessidade que vocês tiverem. Então, no nosso, por ID, e a gente vai conectar aqui as imagens em cada canal. Imagens devidamente conectadas, vamos selecionar aqui o nosso piso e vamos atribuir o material. E aqui vocês já podem ver que ele já atribuiu as imagens randomicamente aqui nas tábuas do nosso piso. Só que a nossa textura ela não está acompanhando a orientação das nossas tábuas. Então a gente pode vir aqui e rotacionar as nossas texturas para que ela possa acompanhar a orientação dessas tábuas. Agora, nossas texturas rotacionadas e a gente vê que ele já fez aí uma distribuição randômica. A gente pode vir aqui, voltar no nosso subtext e se a gente alterar esse seed, ele vai alterando a forma randômica dessa distribuição. Uma outra opção que esse mapa dá para a gente é que a gente pode, ainda em cima dessas 4 texturas, criar alterações aqui na coloração dela, de acordo com o RUI, a saturação e o gama, para que ele crie ainda mais diferenciação
entre essas texturas. Então, por exemplo, eu vou colocar cores aqui bem berrantes para a gente entender o que está acontecendo, como por exemplo 50 de Rui, e a gente vê que ele ainda cria essa randomicidade em cima do Rui das 4 tábuas que a gente já tem. Podemos mexer aqui em saturação também e em gama. E a gente vê que todas essas tábuas elas ficam bem randômicas mesmo, mesmo a gente tendo somente 4 texturas. É claro, novamente, se vocês forem criar um piso realista, usem valores mais baixos para não ficar algo tão berrante e tão cartunesco, mas se for da necessidade de vocês, também pode usar aí os valores que vocês acharem melhor. Eu vou baixar aqui um pouquinho esses valores, mas ainda vou deixar eles um pouco berrantes para a gente conseguir ver essas opções trabalhando. E aí tá o nosso piso já com todas essas tábuas randomicamente distribuídas. Uma outra forma que a gente pode fazer isso, ainda usando o multi-subtext, mas caso a gente tenha apenas uma textura, eu vou desconectar aqui essas texturas e vamos usar apenas uma textura aqui. Eu vou zerar esses valores e vamos usar aqui apenas uma. A gente bota ela aqui no primeiro e a gente desativa aqui usando apenas uma textura. Ou no caso, a gente pode zerar aqui e colocar ela no padrão, que também tem o mesmo efeito. E a partir daqui, a gente pode usar essas opções aqui também para ele gerar para a gente tábuas com diferença entre si de coloração. E aí tá, a gente usando apenas uma textura e ele distribuindo e criando tábuas randômicas aí pra gente. Mas para os olhos mais atentos, eles vão perceber que a gente tem exatamente a mesma textura nessas tábuas. Se a gente chegar aqui bem perto, a gente vê que são tábuas exatamente iguais, apenas realmente com essa modificação de coloração. Então, se a gente só tem uma textura disponível, a gente pode usar aqui um outro artifício. Eu vou desconectar ela aqui, vamos zerar essas opções. E aí, baseado somente nessa textura, a gente pode cortar essa textura direto aqui no Max em partes para que a gente gere tábuas diferentes. Então a gente vem aqui no View Image. No caso, essa minha textura ela é bem pequenininha, então eu vou cortar ela em 3 partes. Então a gente bota aqui, por exemplo, vírgula 33, deixa ela aqui no início e a gente cria outras 2 cópias dela na cópia do meio. A gente vem aqui e corre ela um pouco para o lado, então a gente usa aqui o mesmo vírgula 33 para ela pegar a parte do meio da nossa textura. E na última opção, a gente arrasta aqui para o final, lembrando de clicar aqui em aplicar para ele poder aplicar esse corte que a gente fez. Então vamos aplicar aqui em todos. E agora, no nosso subtext, a gente vai dizer para ele que a gente tem 3 imagens e vamos conectar as nossas 3 imagens, que na verdade é a mesma imagem cortada. E agora vocês podem ver que a gente tem 3 tábuas diferentes. E podemos continuar usando aqui o nosso RUI. Vou colocar aqui valores agora um pouco mais baixos. E a gente vê que ele cria um piso já com uma aleatoriedade bem melhor usando apenas uma imagem. Bem, esse é o nosso primeiro método. Eu vou zerar tudo isso aqui, vou deletar as texturas e tal, e usando esse mesmo objeto, a gente vai para o nosso segundo método. Agora a gente vai para o nosso segundo método, que pode ser usado com qualquer render que vocês tiverem e com qualquer textura que vocês quiserem. Esse segundo método, diferente do primeiro, ele distribui materiais. Então, caso a gente tenha diversos materiais de madeira que alterem vários mapas dentro desse material, como normal, como glossiness ou qualquer outro tipo de mapa, eu recomendo que use esse segundo método e utilize o primeiro método quando a gente tem variação de apenas um mapa dentro do nosso material. Então vamos lá. Vamos criar aqui o nosso clássico multi-sub-object e a gente vai usar aqui 4 materiais também, sendo que vocês podem usar, claro, quantos materiais vocês quiserem. Eu vou usar 4 aqui só por conveniência mesmo, mas você
fica livre aí para usar quantos materiais você tiver disponível. Eu vou abrir aqui a biblioteca do V-Ray, vou usar aqui materiais do V-Ray, mas vocês podem usar os materiais que vocês quiserem dentro do nosso Multi-Sub Object aqui. Eu vou escolher, por exemplo, Carpent e vamos colocar aqui cores distintas. Vamos colocar também plástico, por exemplo, e a gente escolhe aqui uns diferentes também, só para vocês poderem ver que a gente está usando realmente texturas diferentes. E vou escolher aqui, por exemplo, um concreto. E vamos usar esse aqui. Então a gente já tem aqui nossos 4 materiais. Vamos fazer aqui a conexão deles. Vamos dar uma organizada aqui e vamos atribuir o nosso multi-sub-object ali no nosso piso. E vocês podem ver que ele atribuiu aqui, mas não ficou uma coisa muito randômica. Como é que a gente vai fazer para distribuir randomicamente isso? A gente vai usar aqui um modificador chamado Material by Elements. Ele só vai funcionar, óbvio, se a gente tiver um objeto com vários elementos. Então a gente clica aqui e aqui a gente pode escolher randomicamente o número que a gente tem de materiais. Vamos escolher aqui randômico e botar 4. E aí ele já faz essa distribuição randômica aqui para a gente. E aqui no seed a gente pode alterar também. E aí ele vai fazendo novas distribuições randômicas. Sendo que esse modificador ele também tem essa opção de frequência. O que essa opção faz? A gente pode definir aqui quanto que a gente quer que determinado material apareça. O único ponto negativo é que ele limita a gente a apenas 8 materiais. Então, no caso aqui, a gente tem 50% do material 1, 50% do material 2. E ele faz a distribuição randômica. Como a gente está usando 4, eu vou alterar aqui. No 4 eu vou botar, por exemplo, 10%. No 3 eu vou botar 20%. Lembrando que a soma disso aqui tem que bater 100%. Então a gente já tem aqui 30%, falta 70%. Eu vou colocar aqui no 2 20% também. E a gente pode ver que o material 1, que é esse amarelo, ele tem muito mais presença e aí ele faz a distribuição dos outros materiais de acordo com a frequência que a gente colocou aqui. Isso aqui também pode ser bem útil em diversas ocasiões. E a opção de distribuição randômica, ela sempre vai distribuir igualitariamente o número de materiais que a gente colocar aqui. E novamente, se a gente tiver apenas um material para poder distribuir randomicamente aqui, a gente pode usar aquela velha técnica. Vamos vir aqui, vamos criar um material, vamos colocar aqui no 1, vamos puxar aqui uma imagenzinha para a gente usar, e a gente pode usar a mesma técnica de dividir a imagem dessa textura em 3. E aí a gente cria, no caso, 3 materiais diferentes usando a mesma imagem. Vamos vir aqui e eu vou fazer o mesmo que eu fiz da outra vez, num time-lapse rapidinho aqui para vocês. E agora a gente vai definir aqui que a gente tem apenas 3 materiais. Opa, esqueci de rodar a nossa textura. E é claro, se a gente quiser dar uma diferenciada ainda maior na nossa textura, a gente pode fazer outra técnica aqui, que seria fazer a diferença de coloração usando um Color Correction. Então a gente vem aqui, vamos usar aqui o nosso Color Correction. Então vamos dizer que a gente tenha um Color Correction padrão. Vamos tirar aqui uma cópia dele e vamos tirar outra cópia aqui. Deixa eu aumentar aqui essas texturas.
para a gente ver a ação do nosso Color Correction. E aí, por exemplo, com um único material aqui, a gente pode vir aqui, por exemplo, em Advance, e aumentar o gama de um e diminuir do outro. No caso aqui, a gente pode botar 1,2 e no de cima a gente vem aqui e coloca 0,8. Então a gente já tem aqui uma textura mais escura, uma padrão e uma mais clara. E aí, de uma textura que a gente já criou três, e se a gente fizer o mesmo com esse recorte e com esse recorte, a gente já tem 9 texturas para a gente poder usar aqui na distribuição randômica. Então, eu vou fazer aqui rapidinho também essas três modificações nos outros dois cortes, vou ligar tudo e a gente vai ver como é que isso vai ficar. Tudo ligado aqui devidamente. Agora a gente já tem 9 texturas aí para a gente usar. E a gente vem aqui e coloca 9. E vocês podem ver que a gente já conseguiu criar uma randomicidade ainda maior. Claro que a gente pode usar aqui valores menores no gama para não ficar tão discrepante as cores. E se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês podem criar ainda mais variações em cima do mesmo corte da mesma textura. Ou seja, se digamos a gente aumente aqui um ponto no gama desse aqui e diminui do outro, então em vez de 3, a gente já vai ter 5 e aí, com 3 cortes, 5 texturas, a gente já tem 15 texturas em cima da mesma imagem. E assim, a gente vai criando essa randomicidade nas nossas texturas no material do nosso piso. Agora, novamente, eu vou limpar tudo isso aqui e a gente volta aí para o terceiro método. Esse terceiro método ele é um pouquinho menos usual, mas ele ainda assim pode salvar a sua vida e gerar um resultado bem agradável. Inclusive, um projeto que eu fiz recentemente, que vai virar vídeo logo logo no canal, eu usei esse método para criar a textura do meu piso. Então, vamos a ele. Ele basicamente a gente usa somente uma textura também. Eu vou criar aqui o do V-Ray, mas novamente você pode usar o material que você quiser, do renderizador que você utiliza. Vamos puxar aqui uma imagenzinha. Vamos ligar no nosso Diffuse e vamos atribuir ali ao nosso piso. Vamos rotacionar e aí a gente tem a mesma imagem atribuída em todas as tábuas do nosso piso. Então, o que, que a gente faz para criar uma randomicidade em cima disso? A gente vai deixar o nosso piso ali selecionado e vamos aplicar aqui um Unwrap VW. Vamos abrir aqui o nosso editor e em cima disso aqui a gente vai pedir para ele dar uma organizada geral aqui no UV, clicando aqui. E aí ele distribuiu aqui o UV do nosso piso. E agora cada tábua dessa pega um pedaço da nossa textura. A questão é que a nossa textura ela é muito pequena, então ela está numa qualidade um pouquinho ruim para a gente fazer essa técnica, mas a gente pode vir aqui simplesmente e aumentar o tiling aqui da nossa textura para tentar dar uma melhorada nisso aí. E agora ele gera uma randomicidade aqui para a gente em cima do UV do nosso piso. Então, esse é o nosso terceiro método. Ele é bem mais simples que os outros, mas pode te gerar bons resultados dependendo da forma que você aplicar ele. Então, nesse vídeo é isso. Se você quiser dar aquela moral para o amigo, você já sabe o que fazer. Se vocês quiserem, futuramente eu posso criar um vídeo aí fazendo uma textura de um piso de madeira até o final, colocando todos os detalhes. É só avisar aí. Um abraço e até o próximo vídeo.